agora vamos meditar na palavra de Deus. E já que nós estamos aí nessa semana do meio ambiente, né? Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, que para mim o texto inteiro é um dos capítulos mais lindos que a palavra de Deus tem e fala nesse texto a respeito da glória que está por vir, daquilo que Deus está por fazer ainda, né? Quando todas as coisas forem restauradas, quando o Senhor Jesus voltar, quando a gente viver céus e terra, novos céus e nova terra. Então ele fala a respeito da criação de Deus, né? Da própria natureza que também aguarda a redenção. Vamos lá? Então Romanos capítulo 8, verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, esse texto nos traz essa perspectiva de que a criação, com a queda do homem, ela também sofreu com isso. A queda do homem foi algo tão tremendo, né? A expulsão do homem do paraíso, não podendo mais viver ali na presença de Deus, e agora fora, sujeito ao pecado, tendo que trabalhar para sobreviver, tendo que do suor do seu rosto comer o seu pão, dar à luz em meio a dores de parto, tudo na consequência da queda do homem, do pecado do homem, e essa consequência desse pecado original que ficou no nosso DNA até agora. Então, ainda hoje nós gememos com isso. Então, a criação, ela também sofre angústias. Por que o meio ambiente que nós vivemos, ele tem sido tão degradado, ele tem respondido também, quantas vezes de forma tão agressiva, né? Nas formas de maremotos, de tsunamis, de terremotos e tantas coisas que a gente tem ouvido nos últimos tempos, como isso é muito uma coisa em cima da outra, tanta que muitas vezes nós deixamos de valorizar estes sinais como sendo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus mesmo, ele nos alertou de que seria como as dores de parto, que elas começam a vir em intervalos mais longos, mas elas começam a vir em intervalos mais curtos, mais curtos, mais curtos, até que chega o parto. E assim também nós percebemos que as intempéries do tempo ao redor do mundo, elas têm sido mais frequentes, essas respostas da própria criação a esse gemido de angústia, como esse texto nos revela, de que ela está gemendo, angustiada e esperando que realmente tudo isso seja transformado pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que ali está previsto na palavra de Deus que vai acontecer, não é? O arrebatamento, o milênio. E se você não está familiarizado com essas palavras, eu aconselho que você procure um pastor, que você procure alguém que conheça a Bíblia, para que você saiba mais, porque aqui a gente não tem tempo de falar de tudo isso, né? Mas são coisas, são eventos claramente prescritos na Bíblia, né? Profetizados de que isso vai acontecer. Então, e esse texto de Romanos, Paulo então está cogitando, né? Dessas coisas. Ele começa falando que há tanto sofrimento hoje no mundo, Paulo fala, parece que ele vive hoje, né? Então também há tanto sofrimento no mundo que ele diz, mas eu creio que a glória que está por vir não se compara
com qualquer sofrimento que nós podemos ter hoje no tempo presente. Daí ele começa a dizer que até a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós como filhos de Deus, nós também precisamos nos manifestar através, a favor da natureza, não através da natureza, mas a favor também da natureza. Nós também precisamos ser aqueles que olham com cuidado a natureza, não chegando, é claro, a extremos, né, que hoje eu também percebo em alguns segmentos uma volta com uma roupagem moderna do culto à natureza. E eu tenho percebido também, principalmente em adolescentes, uma hipervalorização, não vou dizer da natureza como um todo, mas especialmente dos animais, né? Inclusive em detrimento do ser humano. Às vezes esses adolescentes estão mais preocupados com os animais do que com os seres humanos. Então, assim, eu acho, né, apesar da minha idade hoje, eu tenho 52 anos, mas a minha mãe é uma pessoa que é bióloga e é especialista em meio ambiente. Então, desde pequenininha eu fui muito criada nessa coisa de preservar o meio ambiente, de, né, olhar as folhas, olhar as flores, olhar os animais com muito cuidado, preservar tudo isso. Então eu já venho de uma educação ambiental assim desde muito cedo, mas eu não posso ver, por exemplo, uma pessoa que hoje, né, tem uma tribo aí que se chama os veganos, que tem uma alimentação extremamente restrita, não só alimentação, mas também se recusam a usar qualquer produto que tenha, que seja feito, manufaturado com testes em animais e coisas assim. E eu admiro isso, mas eu acho que na mesma intensidade nós precisamos reagir, mesmo em detrimento do nosso próprio conforto, a sofrimentos como fome na África, na Índia, tráfico humano, escravidão humana. Eu creio que isso precisa estar em primeiro lugar, né? A minha pergunta é, eu não como se foi testado em animais, eu não passo esse creme porque foi testado em animais, mas será que eu compro de fábricas que usam trabalhos humano, escravo? Então, essas perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, porque a gente também não pode voltar a um culto da natureza, né? Achando que a natureza é mais importante do que o próprio ser humano. Não, Deus criou todas as coisas e colocou o homem para dominar essas coisas, né? Usufruir delas, mas é claro que com discernimento, com cuidado, para que tudo, né, se preserve e o próprio ser humano se preserve, porque também sem a natureza nós também não sobrevivemos. Então é um conjunto de coisas, né, esse intrincado ecossistema no qual nós vivemos, né, de interdependência um dos outros, e que a interferência do ser humano sempre gera algum desequilíbrio, né? Mas que você meditasse nisso comigo, de como Deus é tremendo, né? E Ele diz que no final Ele vai fazer novos céus e nova terra. Então toda a criação aguarda também ser redimida, né? Porque ela está sujeita à vaidade humana, diz aqui. Então você está percebendo como a Bíblia, ela tem subsídios para nós discutirmos todos os assuntos atuais da humanidade? Então eu quero te convidar a ler a Bíblia, a se interessar por ela, a encontrar ali sabedoria para conduzir o seu pensamento, os seus valores, né, os seus alvos, porque o Senhor nos deixou uma palavra muito ampla, extremamente ampla, né, com assuntos variados, todos de interesse da humanidade. E nós nos restringimos a muito pouco da Bíblia, muito pouco mesmo, né? E esse texto, então,
também ele nos diz que assim como a natureza, ela geme, nós também gememos, porque aguardamos um tempo onde verdadeiramente haverá justiça, não justiça humana, mas a justiça de Deus prevalecerá quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, virá para reinar absoluto sobre todas as coisas, e todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo vão se colocar nos seus devidos lugares. Aí sim nós vamos poder ver e viver a verdade da criação e do propósito de Deus para as nossas vidas. E o meu desejo sincero é que você esteja lá, que você e eu possamos juntos apreciar essa glória que está por vir, que vem do próprio Deus. O meu desejo sincero é que a gente não deixe o nosso orgulho nos afastar de Deus e achar que poderemos alcançar isso sem o Criador, sem a palavra, a direção e a presença de Deus. Não chegamos. Aí vamos chegar a sistemas extremamente falhos, da mesma forma corruptos e que geram desequilíbrio. Então, eu quero te convidar a olhar o sistema de Jesus Cristo, o sistema bíblico, o sistema de Deus, e é algo perfeito e maravilhoso. E eu quero orar com você, se você me permite. Gostaria que você fechasse seus olhos comigo, baixasse a sua cabeça em reverência a esse Deus todo-poderoso. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, ela é tão atual como o jornal de hoje ou o jornal de amanhã. E nós podemos ter nela direção para todos os assuntos da nossa vida, do mundo moderno, do mundo pós-moderno, da sociedade ocidental, da sociedade oriental, da sociedade tribal, para todas. O Senhor tem uma resposta e uma direção. Senhor, nós estamos nessa semana do meio ambiente, que o Senhor nos dê o equilíbrio e a moderação para cuidarmos do ambiente, sim, mas para sabermos que esse ambiente, que esse meio ambiente está aqui também para servir de casa, de local onde vive a primícia da criação, que é o ser humano. E este ser humano que em primeiro lugar precisa ser valorizado e precisa ser cuidado por aqueles que querem verdadeiramente um mundo melhor. Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por toda a perfeição da tua criação, por toda a lição que a natureza nos ensina e nos revela quem tu és. Louvado sejas sempre e sempre. Amém. Cuide da natureza, mas em primeiro lugar, cuide do ser humano. Deus te abençoe. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.